75% está no Novo Testamento e 25% no Antigo Testamento, a palavra promessa, tá? Por quê? Porque a promessa é Cristo, né? Então, falou, né, deu um pequeno esboço, né, de quem era Cristo no Antigo Testamento, né? E fez-se algumas promessas, né? E eu vou falar rapidamente dos judeus, porque eles acham que são herdeiros da promessa, né? E eu preciso de lembrar, né, que promessa... Aí, seu Armando, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, irmãos. Já estava aí já ou não? Não, cheguei agora, mas estava escutando. Ah, então tá bom. O que acontece, né? As promessas, né, foram feitas a Abraão. E antes da circuncisão, né? Então, o que acontece, né? Quando veio a lei mosaica, 430 anos depois de Abraão, né? Ali foi feita uma aliança, né? Evidentemente que o fruto também dessa aliança era uma promessa, mas a promessa verdadeira é aquela que foi feita a Abraão antes da circuncisão, né? Antes, portanto, do selo da lei, né? Da primeira circuncisão. E tudo isso aí para poder falar para nós claramente que a promessa não é pela lei, né? É pela graça, né? E a promessa é Cristo. O cumprimento da promessa em nossas vidas é o que está lá em 1 João, né? Ele fez para nós essa promessa, né? E qual é a promessa? A vida eterna, né? Evidentemente que isso é Cristo em nós, né? É Ele que promove essa situação. O que acontece, meus irmãos? A gente tem falado várias coisas, né? E eu tenho que seguir algumas situações que me foram lembradas, né? Eu já falei algumas vezes para vocês, né, que eu tentei na minha empresa, né, mudanças radicais, né, na empresa, e não dava certo as mudanças. Até que um dia eu tive que escutar do meu filho, né, reclamando com ele, né, ô filho, mas parece que não dá nada certo, né, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas a empresa continua da mesma forma, do mesmo jeito, né, não amei, parece que eu não consigo entrar numa situação nova na empresa, né? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e depois eu pensei claramente, é aplicável a qualquer momento das nossas vidas, né? Ele falou bem, pai, o que você mudou no teu posicionamento, né? O que você continuou, o que você fez de novo para poder entrar em uma situação melhor? Aí eu pensei e falei claramente, não mudei nada. Então, como é que você quer obter resultados diferentes fazendo da mesma forma as coisas? Entendeu? Me deu um cala-boca na hora ali e eu percebi claramente que eu precisava de ter uma mudança, de postura, né, com relação à empresa. E uma coisa assim que foi desafiador para mim, e é a mudança da performance, né, minha com relação aos meus filhos. É uma outra situação, é uma outra postura, é uma outra desenvoltura, né? Agora, o que acontece? Toda vez que eu consigo, de alguma forma, sair da minha mesmice, né, e entrar junto com eles, né, na performance, né, na maneira deles se posicionarem e tudo mais, o nosso desempenho como empresa é uma bênção, entendeu? E a gente flui, a gente prospera, a gente consegue resultados muito maiores do que quando era eu sozinho com a Rejane, né? Eu estou vendo de novo, né, que a gente está nesse limiar, né, de promessas, de coisas novas, de novo momento em Cristo Jesus, uma nova performance, tá? E às vezes a gente fica contestando, né? Caramba, será que
eu não estou sendo merecedor? Será que as coisas não estão vindo? Por que as coisas não estão vindo da maneira que eu criei de expectativa em Cristo Jesus? Por que a coisa não acontece? Então, eu estou fazendo a mesma pergunta que o Felipe me fez, né? Afinal de contas, qual é a mudança de postura que eu estou fazendo para entrar em promessas, das promessas novas que Cristo Jesus está fazendo para nós, né? Eu já comecei falando para vocês o que é a promessa, né? Cristo em nós. Essa é a promessa. Ele em nós é o cumprimento da promessa, a vida eterna. Ok? Agora, eu fico pensando, caramba, se o desempenho de Cristo em mim for o desempenho que hoje eu tenho, então Cristo é bem medíocre. Tá certo? Então, evidentemente, como Cristo não é medíocre, então a minha comunhão com Cristo é medíocre. Aí fica certo. Tá certo? Se o desempenho meu não é a expressão exata do ser que ele é, então significa que eu tenho que mudar algumas situações que talvez sejam paradigmas, né? Talvez sejam coisas que a gente achava ou acha ainda que é certo, né? E que tem que ser mudado completamente das nossas vidas para adentrar realmente naquilo que é a nova performance espiritual em Cristo Jesus, né? Ele fala, né? Se Cristo está em você, você é uma nova criatura. Se é uma nova criatura, é uma nova postura. Se é uma nova postura, são novos resultados. Se não são novos resultados, então realmente é uma nova expressão do nosso ser. Percebe? Então, a gente tem falado muito aqui em Varginha, né, na coerência entre o que nós estamos falando e o que nós estamos vivendo. Tá? E essa coerência, às vezes, nos cobra uma posição. Aí o Paulo, chegou o Paulo aí. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É bom que ele não me deixa mentir sozinho. Boa noite, Elô. Boa noite, Elô. Também está aí, né? Boa noite, gente. O que acontece? A coerência entre o falar e o fazer tem que existir. Tá? Agora, se você não percebe o teu desempenho ou a tua desenvoltura, né, nessa nova proposta divina, né, e não consegue perceber que o que a gente está falando é muito maior do que nós estamos vivendo, você não consegue pedir para Cristo uma mudança de postura. Então, a minha intenção com vocês hoje é justamente isso, trazer uma consciência exata de onde nós estamos e uma consciência exata do que nós estamos falando, tá? Esse posicionamento tem que estar claro em nossas vidas, porque, afinal de contas, é a unidade do corpo de Cristo. Então, já não é mais o meu desempenho sozinho, né? E também é pequeno. Também não é desempenho sozinho de outras pessoas que tenham uma postura mais determinada do que a minha, tá? É o desempenho do corpo de Cristo multimembrado. Amém. Consequentemente, né, nessa unidade de fé, tem que existir a unidade do querer também, né? E eu quero, essa noite, nos abençoar, tá, com exatamente isso, com a determinação de querer ver, né, a plenitude da divindade em nós, né? Várias vezes na palavra a gente vê, né? Deus falando para um filho dele, né? Eu quero que tu queiras. Ou seja, o próprio Deus coloca o querer em nossos corações para que a gente queira realmente aquilo que está no coração do Pai, né? Boa noite, Shirley. Boa noite, Shirley. E aquilo que está no coração do Pai é muito mais do que aquilo que a gente poderia pensar ou desejar, né? Ele, como Pai que é, ele sabe muito mais das nossas necessidades e sabe muito mais das promessas que ele quer nos abençoar, tá? E tem um negócio que é estranho, né? Mas Deus é onisciente, mas ele mesmo fala, olha,
seja do conhecimento do vosso Deus as vossas petições. Caramba, ele não é onisciente? Agora, o porquê que ele quer que você verbalize? Porque tem poder na tua declaração. Você verbalizando, né, você aciona aquele outro mecanismo. Nós estamos sempre falando. A fé vem pelo quê, meus irmãos? Pelo ouvir. E ouvir do quê, meus irmãos? Pela palavra. Percebem? Então, o que acontece? Você vê ouvindo a Cristo, tá? Isso gera fé. E é com a fé que Deus pode, em você, transmutar a tua natureza. Natureza de incredulidade para natureza de credulidade. Natureza de negativa de Cristo para natureza de Cristo. Tá? Transformando a gente, que a gente às vezes é muito incrédulo, né? Às vezes a gente acha que não é merecedor, mas como está escrito, é pela benignidade imerecida. Ninguém merece, percebe? Só que a prova Deus nos dá. Então, nesse momento, eu estou escutando muito a voz do Pai. Ronaldo, eu quero que você queira, Ronaldo. Ronaldo, declare a palavra. Ronaldo, mude a tua postura. Ronaldo, determine-se em Cristo para que eu possa realmente te abençoar. Verbalize em Cristo o que realmente está no teu coração, que eu estou colocando em você. Tanto querer quanto realizar. Tá certo? Agora, é importante que você queira, em primeiro lugar. Então, eu estou aqui agora de novo, intimando cada um de vocês, tá? A ser o pidoncho que eu sempre fui na minha vida. Lembra disso? Tá certo? Então, está na hora de você pedir. Agora, peça com ousadia. Porque a prova Deus nos dá. Ele colocou um desafio para você. Sormani, eu quero que tu queiras, Sormani. Então, o que você tiver no teu coração como expectativa, verbalize. Fale diante de principados e potestades. Fale diante do Deus que você serve. Tá? Porque essa verbalização em Cristo Jesus vai estabelecer. Porque, afinal de contas, é fruto de fé. E onde tem fé, tem o Espírito Santo de Cristo Jesus. E onde tem o Espírito Santo de Cristo Jesus, nada nos será impossível. Né? Eu fiz essa viagem, né, lá para o Nordeste agora. Me desculpe, meus irmãos e minhas irmãs, aí que não deu tempo de passar na casa de ninguém. É uma ralação para cima, é uma ralação para baixo. Chega aqui em Varginha, tem um tantão de fogueira para ser apagada, tá? Agora, o que acontece? Onde eu passei, o estado onde eu passei, as cidades onde eu passei, onde eu coloquei os meus pés, ou onde passou os pneus do carro que eu fui para o Nordeste, né? Eu fui a Aracaju de avião, onde eu passei, eu abençoei e declarei a palavra. Né? No avião lá, vou falando baixinho, mas vou verbalizando. Né? No meu carro lá, no carro lá da empresa, onde eu estou passando, estou verbalizando. Né? Eu só não faço diante dos funcionários para não escandalizar. Mas quando eu estou sozinho nos meus momentos ali, né, de trabalho, disso, aquilo, outro, estou lá declarando, né, que aquele Estado, né, se submete ao senhorio de Cristo. Aquela cidade se submete ao senhorio de Cristo. Aquelas pessoas que eu estou conversando se submetem ao senhorio de Cristo. Porque eu creio realmente nessa situação. Se não houver essa submissão, se não houver esse reconhecimento da natureza de Cristo ou de Cristo em nós, tá? Não há o cumprimento, né? Cristo em nós, a esperança de glorificação. É o que está escrito, né? Agora, esperança é porque você espera. Se você não espera, quer dizer que não é esperança mais. Percebe? Agora, eu gostei muito daquele Cortella, né? Que esperança não é de esperar, é do verbo esperançar. Não é isso, Paulo? Isso aí. Ou seja, é um exercício diário, é uma dinâmica, né? Você exercita a esperança esperançando. Olha bem, é feio, mas é verdadeiro, tá? O que acontece? A gente está vendo aí várias promessas de Cristo em nós, né, para acontecer, tá? E essas esperanças, essas promessas têm que acontecer.
Agora, vai acontecer para quem tem fé. Ah, mas você não tem fé? Então peça fé para Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Ah, mas você não é merecedor? Que bênção! É a maior bênção que você pode ter, de você não ser merecedor. Porque, já que você não é merecedor, aí você vai lembrar, é pela benignidade imerecida que você está aqui com a gente. Que você está diante de Cristo Jesus. E já que é imerecido, então não tem nada que você ser bonitinho, ou ser feinho, ou ser magrinho, ou ser gordinho, não tem nada a ver. Tudo é possível ao que crê. Já que é possível ao que crê, então você precisa de crer. Olha, a promessa é para aquele que crê, não é para aquele que merece. Então, o que você precisa de fazer é praticar o crer, entendeu? E seja do conhecimento do vosso Deus as vossas petições, ok? E aquilo que está no coração do Pai é justamente aquilo que Ele quer dar. Agora, Ele não vai te dar por livre e espontânea pressão dele para com você. Ele vai te dar pela tua pressão de você em Deus. É você que pressiona. Pai, eu quero isso, está lá, é sua promessa. Eu quero que essa promessa cumpra-se em minha vida. E eu estou aqui verbalizando isso para vocês aqui como um exemplo, tá? Porque é o que eu tenho feito na minha vida. Tenho conseguido bastante vitórias, porque eu tenho verbalizado essa situação. Agora, de novo, eu não mereço e não sou melhor do que vocês, tá certo? Talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência em pedir do que vocês. Talvez eu tenha um pouquinho mais de ousadia do que vocês, mas nada que vocês não consigam correr atrás. Vocês concordam comigo? Então, olha, Cristo está falando para cada um de vocês. Queira, irmã Lourdinha, queira. A senhora já experimentou muitas bênçãos em sua vida. A senhora já serviu de exemplo e ainda serve de exemplo para todos nós aqui. Mulher de fé. Então, se a senhora tem fé e a senhora tem, pratique aquilo que está no coração de Cristo Jesus. Porque é isso que Ele quer te abençoar. A senhora é rica em bênçãos? Que bom. Agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas. A senhora quer receber mais bênção? Se a senhora não quiser, que ruim, mas ainda bem que a senhora falou que quer, tá certo? Então peça. Eu quero, e tenho recebido. Olha, Amém. voltando Peça um pouquinho, mais. Desculpe, pode falar. Voltando um pouquinho do que você estava falando, que fica, às vezes não fala diante das pessoas, dos seus empregados, para não escandalizar, mas existem coisas que existem momentos que eu tenho certeza que você fala. Sábado, nós somos, o Glacé trabalha com um grupo de pessoas deficientes na APODEC. E era a semana do deficiente. E nós fomos conhecer, ela me levou junto, para conhecer uma apicultura. É aqui em Caruaru, num lugar chamado Alto do Moura. Lá o nome do lugar é Lula do Mel. Ele é um cientista. E nós fomos lá e estávamos lá e chegaram mais outras pessoas. Sempre chega alguém, alguns turistas, para ver, para conhecer os enxames, os tipos de abelhas e coisas. E ele estava dando uma lição, fazendo um relatório sobre, assim, o conhecimento dele com as abelhas e tudo, mostrando os lugares onde as abelhas ficam. É uma coisa linda, impressionante. Eu fiquei encantada. Aí teve um momento que ele falando, aí ele falou de alguns escritores antigos, e ele disse assim, que um deles lá falou, vejam o absurdo da coisa. Como vocês podem, como os que leem a Bíblia, creem, como a Bíblia diz, que tudo em 7 dias. Como? Se as abelhas, tais abelhas, vocês são há quantos mil anos atrás, que tem lá e tal, e tal, e tal. Aí eu pedi a palavra. Eu disse, olha, eu sei que o senhor é um grande cientista, lê muitas coisas, e eu espero que o senhor também leia a Bíblia, porque ela é que é a sabedoria de tudo. Agora eu quero dizer uma coisa ao senhor. A Bíblia está errada, porque também está escrito na palavra
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, aí cabe a cada um procurar entender e receber de Deus o tempo, porque pode ter sido 7 dias, mas esses 7 dias pode ter sido 7.000 anos. Ele disse: eita, professora, botou as mãos na cabeça. Não está mais aqui que ele falou: olha, eu não vou mais só tocar no assunto da Bíblia, porque nós temos aqui uma professora que entende a Bíblia. Me desculpe, professora, eu aceito sua palavra. Eu disse: a palavra é do Senhor. Aí quer dizer, aproveitar o momento, né? Perfeito, Ele irmã. está querendo derrubar a Bíblia. Eu disse a ele: não. Não estava querendo 1000 dias, 1000 anos dia. E 1000 anos Achou. dia. Ele achou, então, uma pedra de tropeço e tropeçou nela, irmã Lourdinha. Foi, menino. Dizer que eu fui uma pedra de tropeço. Mal sabia ele que tinha a professora mesmo lá, né? Mas que bom, ele foi humilde, né, para reconhecer a sua sabedoria, né? E ao mesmo tempo ele já acabou aceitando ali, ou seja, quem ficou envergonhado foi ele, né? Ele ficou, eu fiquei até assim assustada. Ele disse: não, professora, não está mais aqui quem falou. Não, nós temos aqui uma professora que conhece a Bíblia, então, muito bem, professora. Aí eu disse que é isso, esses momentos, né? Então, se você falando sobre, às vezes a gente não pode mesmo. Temos que, a gente fica diante do Senhor, muitas coisas a gente não pode dizer a algumas pessoas que elas não vão entender. Mas que a gente pode, mas há oportunidades que a gente tem que falar. Concordo, sim. Eita, professora, a senhora realmente está me chamando a atenção aqui agora. Eu aceito a sua palavra, viu, minha irmã? Agora, o que acontece? Tem muitas situações que a gente acaba passando, perdendo a oportunidade. Tem outras que é por zelo, que a gente acaba não falando, né? Porque a senhora consegue discernir também qual é o momento eficaz, qual é o momento ineficaz, né? E por zelo, né, a gente tem que lembrar, né, que a gente não pode lançar coisas preciosas que nós temos, né, para pessoas que momentaneamente se manifestam como porcos, né? Nem fala lá, não lancei as vossas pérolas aos porcos, né? Então, alguns momentos, eu sou um porco, às vezes, né? Que tem pessoas falando coisas preciosas e eu não dou valor nenhum naquilo, né? E outras pessoas também podem ser porcos também diante da gente. A gente está falando coisas preciosas para nós e a pessoa não está entendendo, né? Então, a gente também tem que ter esse discernimento. E a senhora, com essa sua experiência, tem certeza que sabe, né, dessa situação. E o que acontece, meus irmãos? Na viagem, né, eu pude também falar, né, um dos meus encarregados veio comigo na viagem, 2.300 quilômetros, né, e ele sabe que eu gosto da Bíblia, né, então ele me provocou: Ronaldo, para você não dormir, vamos conversar da Bíblia? Eu falei: opa, que beleza, né, já está aqui, né, e viemos conversando da Bíblia a viagem inteira, né, o filho dele também estava junto, né, no carro, que está trabalhando com a gente agora, o filho dele. E o menino também era conhecedor da palavra, né? Eles são lá da congregação cristã. E foi uma bênção na viagem toda, né? A viagem rendeu, né? E a gente pôde chegar aqui com muita rapidez também, né? Por quê? Porque a gente estava conversando daquilo que é precioso para nós, né? Então, foi muito bom a viagem. E nesse momento mesmo, eu aproveitei o tempo. Falei daquilo que eu amo, né? E voltando novamente para essa situação, tá? Eu preciso de exercitar com vocês, né? Seja do conhecimento do vosso Deus as vossas petições, tá? Eu preciso, junto com vocês, determinar, junto com vocês, em unidade de fé, em unidade da mente de Cristo, em unidade como o corpo de Cristo multimembrado, de que todos nós fazemos parte, tá? Esse exercício de verbalização, tá? Nós precisamos de verbalizar
porque é a única forma da gente mudar paradigmas em nossas vidas, né? Porque aí vem questionamentos, né? Quando vê, a gente está parando chuva, onde precisa de se parar chuva. Quando vê, né, lá em Aracaju, tinha tudo para dar errado, né? E eu falei antes aqui em Varginha, olha, nós vamos chegar lá e o tempo vai ficar bom para nós, no teleférico, né? Aí quando vê, a gente ia dormir, o que acontecia, meus irmãos? Chovia, precisava de chover. A gente acordava no outro dia, 6 horas da manhã, estava chuviscando ainda. Mas quando vê, 6h30, quando vê, 6:50, parava de chover. A gente começava a trabalhar com o tempo feio, quando vê, 11 horas, estava um tempo ameno, meio-dia estava um tempo tranquilo, 2, 3 horas da tarde, estava limpinho o céu. Quando vê, à noite chovia. Entendeu? E o que acontece? Nós fizemos um trabalho bonito, rapidamente, né? A gente conseguiu fazer, né? Eu falei para o Manel também, Manel, quando você estiver lá em Pilar, que ele está lá em Pilar trabalhando, né? Ore, porque se você precisar de um tempo bom, vai acontecer tempo bom. E eu creio, né, que o Manel tem feito isso também na Pita. Também já fazia isso lá em São Vicente, há 22 anos atrás. Né? Então, é uma experiência assim, que a gente tem praticado em nossas vidas que funciona. Agora, de novo, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Simplesmente, talvez a gente tenha começado a praticar um pouquinho antes em determinadas áreas específicas da nossa necessidade, né? Justamente isso, né? Verbalizar ao Deus que nós servimos uma petição. E não por merecimento, e sim por benignidade merecida, o Pai nos concedeu, naquele momento, o que nós, de fato, estávamos precisando. Eu não estou falando nenhuma verdade, nenhuma verdade, como é que fala? Que não seja do conhecimento de vocês. Não estou falando nenhuma novidade, né? Não é uma verdade novidade, é uma verdade antiga para cada um de vocês, tá certo? Agora, o que eu tenho de diferente para lhe falar, hoje é um novo contexto. Nós estamos orando para o estabelecimento do corpo de Cristo multimembrado. Nós estamos crendo que esse corpo de Cristo já começou a se manifestar. Nós estamos crendo que nós somos partes integrantes desse corpo de Cristo multimembrado. Então, é exatamente nesse corpo de Cristo multimembrado que eu estou chamando vocês, em unidade de fé, a praticar algo que nós ainda não praticamos como corpo de Cristo multimembrado. Percebe? Então, é um novo nível, é uma nova performance, tá? As ferramentas já não são mais as ferramentas individuais, já são ferramentas coletivas, né? Eu estudei muito, né, na engenharia, né, quando eu comecei a ter empresa, as necessidades dos EPIs, né, equipamentos de proteção individual, para poder ensinar como utilizar o capacete, ensinar como utilizar o cinto de segurança, ensinar como utilizar a botina, isso, aquilo, outro, né? Quando vê, depois de não sei quantos anos de empresas, eu aprendi que, além dos EPI, tem os EPCs, equipamentos de proteção coletivas. Então, existe uma nova... Existiu para mim, eu não sabia, né? Uma nova necessidade de aprendizado, que é justamente aqueles equipamentos de proteção que é para o coletivo, para o grupo de pessoas, ok? Então, de novo, a gente individualmente já experimentou coisas tremendas em Cristo Jesus. Tenho certeza que se eu parar de falar aqui, cada um de vocês vai poder falar, essa é a minha experiência. Essa é a experiência que eu tenho da promessa de Cristo em minha vida, tá certo? E já que existe 2 tipos de equipamentos de segurança, tá? No corpo de Cristo é uma nova performance, que não é nada novidade para vocês, porque é o mesmo equipamento
de proteção. Só que agora é para o corpo, não é só para o indivíduo. Entende? Então, nós temos que, nessa nova performance, conhecer esses novos equipamentos, tá? Então, a fé que você tem, ela serve para você como uma performance na tua vida. Só que no corpo de Cristo fala que na unidade da fé. Percebe? Então nós temos que ser um em fé. Um só corpo exercitando fé. Então, quando se pede alguma coisa no corpo de Cristo, a performance tem que ser maior. Porque é a fé de todos multiplicadas para a aplicação do bem comum, da bênção comum, da bênção para o corpo de Cristo multimembrado. Então é um novo desempenho, é uma nova postura, é um novo posicionamento. Então, né, quando fala na ceia, né, quando você vai tomar a ceia, a gente tinha uma performance antigamente. Mas quando vê, por causa do corpo de Cristo, aí eu comecei a entender quando fala lá, olha, quando quem tomar a ceia sem discernir o corpo, está tomando juízo e condenação para si mesmo. Então, você tem que discernir o corpo de Cristo. Você tem que saber discernir, você saber que você faz parte do corpo de Cristo multimembrado. Aí sim tomar a ceia. Então é uma nova performance, é uma nova desenvoltura, é uma nova situação. Então tome a ceia discernindo o corpo de Cristo. O que é discernir? Você se aperceber, né, de que o corpo de Cristo existe sobre a face da terra. Você se aperceber que junto, né, que você faz parte desse corpo. Você se aperceber que junto de você, outras pessoas também fazem parte do corpo. E estão pertinho da gente. E você está trocando energia com essas pessoas por simbiose, por estar perto, né, pela membrana, né? Ou seja, a tua membrana tá encostada na membrana de uma outra célula do corpo de Cristo e vocês estão trocando energia ali por contato, né? E isso é importante, porque é o discernimento do corpo de Cristo, cujo corpo de Cristo você faz parte. Então você também está discernindo que você é co-participante do corpo de Cristo multimembrado. Naquela nova postura de ser co-participante do corpo de Cristo multimembrado, é um novo nível de fé. Porque, afinal de contas, não é a fé da irmã Lourdinha somada com a fé do Sormani, somada com a fé dos filhos da irmã Lourdinha, somada com os irmãos e irmãs da irmã Lourdinha, entendeu? É a fé multiplicada da irmã Lourdinha com a fé multiplicada do Sormani, com a fé multiplicada do Anselmo, percebe? Então, é muito maior, entendeu? Tem uma passagem que fala, né? Uma pessoa em Cristo resolve 100. Duas pessoas em Cristo resolvem 200? Não. Resolvem 10.000. Porque é 100 vezes 100. Então a performance é muito maior na unidade do corpo de Cristo multimembrado. Entendeu? Aí eu consigo entender que as obras que Cristo fez, né? Quando ele fala lá, vocês também as farão. Ele não fala, você, homem de fé. Ele não fala, você, mulher de fé. Fala, vocês, homens e mulheres de fé. Vocês também as farão. E ele fala mais determinado ainda. E outra coisa, vocês farão maiores ainda do que as obras que eu fiz. Porque eu vou para o Pai. E lá no céu, na presença de Deus, não precisa de fé. Não precisa de obras. Não precisa de milagre. Agora, aqui na terra, precisa de fé, precisa de obras, precisa de milagre. E ele fala que as obras que nós vamos fazer aqui, nele, serão as mesmas que ele fez e serão maiores do que as que ele fez. Percebe? Então, é um novo nível de esperança. Eu estou esperançando essas novas obras. Eu tenho essa esperança em Cristo Jesus.
de funcionar junto com vocês na unidade da fé, para que essas novas obras aconteçam, para que essas obras maiores em Cristo Jesus venham à luz, para que os milagres que aconteceram na época de Jesus, Cristo, possam ser também de novo colocados aqui, tá? Agora, eu não quero curar, eu não quero tirar cegueira, eu não quero fazer nada disso. Eu quero a plenitude da divindade habitando em nós. Esse é o verdadeiro milagre deste momento. Percebe? Agora, evidentemente, se Cristo Jesus nos levar a orar por alguém, nós vamos orar. Se Cristo Jesus colocar alguma coisa no coração de alguém e esse alguém pedir para que o corpo ore, nós vamos funcionar como o corpo multimembrado de Cristo. E nós temos que crer que o milagre vai acontecer também. Tá certo? Agora, isso é irrelevante face ao verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Qual é o motivo? Sermos a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Só que eu tenho que lembrar também para vocês que essa nova performance espiritual, os sinais também irão nos acompanhar. Entendeu? E as pessoas precisam realmente de verem os milagres acontecer. Agora, é interessante, né? Lá na firma, por exemplo, tem pessoas lá que estão comigo há 20 e tantos anos, há 25 anos, há 20 anos, há 18 anos, né? E quando eu vejo, né, algumas pessoas que não tinham uma postura de reconhecer Cristo na sua vida, passarem a ter. Porque eles estão vendo a manifestação de Cristo na minha vida. Eles estão vendo as bênçãos na minha vida. Então, né, ou seja, eu estou indo com a minha vida e eu tenho manifestado Cristo para essas pessoas. Aí quando vê a empresa começa uma performance melhor, conforme está agora, aí a gente vai notar, já não é mais a minha vontade somente na empresa. É a vontade minha, mas somada com a do outro, mas somada com a do outro, não. É a vontade minha multiplicada com o outro, multiplicada com o outro, multiplicada com o outro, que está estabelecendo um novo nível de desenvoltura dentro da empresa, né? Eu saí com uma programação de 3 semanas para fazer esses 2 serviços, lá em Aracaju e em Barbalha, tá? Em Aracaju, nós íamos para terminar na sexta-feira um serviço, né? Aí Deus nos deu sabedoria lá, a gente percebeu que um serviço não era para fazer de uma forma, era para fazer de outra forma. Rapidamente nós fizemos, aí nós fizemos 2 serviços extremamente necessários. Quando vê, sobrou tempo, nós ainda fomos andar no Telefé para achar outras coisas lá. Aí confirmamos várias situações que está tudo ok no Telefé de Aracaju, né? Aí só não começamos mais cedo em Barbalha, que tinha dia para começar, e era segunda-feira. Aí começou a dar tudo errado. Atrás. Falei, olha, não vai atrapalhar. Esses atrasos não vão nos atrapalhar. Aí, isso foi de manhã. Na hora do almoço eu falei bem claro, eu verbalizei, não vai atrapalhar, né? Logo depois do almoço, já rendeu fortemente o trabalho. Aí, na terça-feira, já tinha possibilidade da gente terminar o serviço, se nós não tivéssemos perdido amanhã, né, de segunda-feira. Como já tinha perdido a manhã de segunda-feira, a gente olhou bem assim, caramba, se a gente apertar, dá para a gente terminar hoje, né, terça-feira. Mas depois todo mundo está bem cansado, que é um serviço bem pesado, né, é um serviço de muito raciocínio, mas é um serviço que, né, que abrir o cabo de aço, que é muito pesado, né, e distorcer ele, fazer acontecer e reemendar o cabo de aço. Então é um serviço de muito raciocínio e muito trabalho pesado junto, né? A gente optou para terminar na quarta-feira de manhã, né? E eu já estava programado com a minha viagem para Varginha, né? Que já tínhamos ganho uma semana, né? Para sexta-feira. O que acontece? Terminamos quarta-feira às 9h30 da manhã. Aí tudo bem, vamos sair na quinta-feira de manhãzinha. Quando vê, todo mundo, não, vamos embora hoje mesmo? Aí fomos embora na quarta-feira à tarde.
Ou seja, rendeu muito a situação. Para quem saiu com uma programação de 3 semanas, né, por uma performance espiritual de concordância, né, a coisa multiplicou e o tempo foi muito melhor. Né, que foi justamente com esse encarregado que voltou comigo, né, que veio a bênção. Entende? O que é isso? Se não uma performance pela concordância. Entendeu? Então, é isso que eu estou chamando em vocês, a mesma situação, a mesma postura de fé. Nós temos que ser um. Nós temos que ter o reconhecimento de quem é o Anselmo do corpo de Cristo, de quem é o Sr. Mani no corpo de Cristo, quem é a irmã Lourdinha no corpo de Cristo. Entendeu? Cada um de vocês, né, saber certinho de quem é as outras pessoas que vocês estão enxergando aqui no corpo de Cristo multimembrado. Tá? E outra coisa, esse reconhecimento de quem é o seu parceiro, quem é a sua parceira, quem é que você está do seu lado, quem é que está da tua esquerda, quem é que está da tua direita, embora nós somos todos de direita, era para ser piada, viu? É piada verdadeira, viu? É. Quando chegou nesse de direita, digo, opa, já está indo para outro caminho. É lógico, eu estou verbalizando faz tempo. A direita vai prevalecer. A direita vai prevalecer. Amém. Certo? Por que vai prevalecer? Porque são os valores de Cristo. São as bênçãos de Cristo. É aquilo que está no coração do Pai. Percebe? Não tem negativa de vida. Não tem crime de matar neném, bebê. Percebe? E isso é a direita, expressão dos valores cristãos. Amém. Então, tem que prevalecer e vai prevalecer. Porque é o que nós estamos falando, nós estamos orando sobre essa situação. E se alguém fala que é cristão e vai votar na esquerda, vou lhe pedir, consulte Cristo Jesus e veja e verifique em Cristo Jesus se realmente é para votar na esquerda. Tá certo? Se Cristo Jesus falar para você votar na esquerda, então você mostra para mim na Bíblia por que você vai votar na esquerda. Porque eu nunca achei lá na Bíblia coisas que desvalorizem a vida. Nunca achei. Pelo contrário, eu sempre vejo uma valorização da vida. Tá? Esse é um pequeno exemplo do que nós podemos falar. E é justamente a promessa de Deus para nós. Né? Se você deseja a vida eterna, é isso que Deus vai lhe dar. Agora, para você desejar, tem que ter um querer. E Deus já colocou o querer em você. Agora, para que a coisa aconteça, tem que ter o realizar. E Deus também já te deu o querer e o realizar. E para que o realizar aconteça, você tem que verbalizar. Tá? E é nisso que eu estou agora chacoalhando vocês. Verbalizem como o corpo de Cristo multimembrado. É o EPC, é o equipamento de proteção coletivo. É a eficácia espiritual do corpo de Cristo multimembrado. É o resultado das obras maiores em Cristo Jesus. É o resultado dos milagres maiores em Cristo Jesus. É o estabelecimento da perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra. É mais do que isso, é a perfeita manifestação de Cristo sobre a face da terra. Né? Cristo não vai vir, Cristo veio na primeira vez, morreu, e agora está vindo em nós. Cristo em nós, a esperança de glorificação. E Ele está em nós. A seiva de Cristo flui em nós. Nós somos enxertados na oliveira boa. Então, o trabalho de Cristo em nós está de tal maneira forte que agora nós estamos frutificando os bons frutos pela seiva de Cristo, tá certo? Então, eu estou vendo cada galho que vocês são, né, cheios lá de flores perfumadas, exalando o bom perfume de Cristo, cujo bom perfume de Cristo vai trazer vida para aqueles que buscam vida e vai trazer morte para aqueles que não querem a vida de Cristo. Tá certo? Agora, essas flores estão sendo fecundadas pelo pólen de Cristo Jesus. E já estou vendo frutos vindo à luz. Frutos de Cristo Jesus. Então, cada ramo que eu estou vendo aqui agora, né, usamos claros e usamos escondidos, né, que tem várias gente escondidas aí, tá?
eu estou vendo frutos. Está acontecendo frutos. Por quê? Vocês foram fecundados. As flores perfumadas de cada um de vocês foram fecundadas pelo pólen de Cristo. Então, vocês são ramos frutíferos. Tá? E nós estamos inseridos nesse corpo multimembrado. Consequentemente, é a frutificação do corpo de Cristo multimembrado. Entendeu? Então, o mínimo de rendimento é 30:1. O mínimo. Né? Outros mais determinados vão render a 60:1. Outros mais ousados a 100:1. Né? Aí eu brinquei, né, numa reunião nossa aqui em Varginha, né, que tem gente mais determinada do que eu ainda, né? Porque tem gente que quer porção dobrada, ou seja, Eliseu foi mais ousado, né? O que ele falou? Eu não quero o espírito que está com você, não, Eliseu, eu quero a porção dobrada do espírito que está sobre você, né? E eu achei que eu estava como diz, me achando bem performático, né? Junto com o Paulo e com a Sara, a filha do Manuel. Quando a Sara me mostrou lá que não, que tem gente que vai funcionar a não sei quantos 1000% a mais, entendeu? Então, não tem limites. Em Cristo Jesus não tem limites. Nada vos será impossível. É com essa pessoa que está me escutando aí, que crê dessa forma, que eu estou falando. Eu sou um com você. Nada nos será impossível. Percebe? Porque nada mais, nada menos do que a expressão exata do ser que Cristo é. Não estou falando nada de novo, mas estou verbalizando, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu estou ousadamente falando. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Tá certo? Nós iremos ser a expressão exata de Cristo. Posso escutar um amém? Amém. 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 Então é isso aí. É isso que está se estabelecendo em nossas vidas. E é com essa performance que eu declaro a bênção divina em cada um de nós. Tá certo? Eu estou falando, verbalizando, tomando posse, falando, verbalizando, crendo que vocês também estão tomando posse, falando e verbalizando que nós somos em Cristo, né, esse corpo multimembrado que funciona, que é ramo próspero, que é um ramo frutífero. Somos ramos frutíferos em Cristo Jesus. E a terra vai perceber, de fato, quem nós somos. De novo, quem nós somos? Somos Amém. a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Essa é a revelação que você tem que entrar em plenitude. Nós somos a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Gente, isso tem que ser diariamente declarado por cada um de vocês. Eu estou falando isso para mim, estou falando isso para você, estou exortando você, estou me exortando a todo dia declarar essa situação. Posso contar com vocês? Amém. 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 Então somos um nisso, tá? Nós somos um nessa situação. Nós buscamos e nós vemos o que nós buscamos, tá certo? Porque nós estamos vendo essas frutificações acontecendo em nós, ok?